Viva, boa tarde. Chegamos para mais uma edição do Espaço Frontal desta casa de rádio que emite nos 91.0 em FM, também na página do Facebook Rádio Desportar Angola. Este espaço de entrevista conta hoje, portanto, 6 de novembro de 2024, com suporte técnico de João Caçula e Cláudio Cachanjo, coordenação geral do Horácio dos Reis e a apresentação de Claudimir da Costa. O nosso convidado de hoje tem 36 anos de idade, é natural de Luanda, licenciado em Engenharia de Petróleo, Pesquisa e Produção, é mestre em Economia pela Universidade de Lusíadas de Angola. Está na política ativa desde 2007, foi membro do Comitê Provincial do Partido de Renovação Social PRS. Senhoras e senhores, Gaspar Fernandes, boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. Seja bem-vindo. E em especial para todos os trabalhadores dessa casa de rádio. Muito bem. Okay. Seja bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para uma apresentação mais detalhada, quem é Gaspar Fernandes? Bem, Gaspar Fernandes é um jovem natural de Luanda, município do Kazenga, de lá onde nasci, cresci, formado a princípio com 2 licenciaturas, uma em pesquisa e produção, outra em gestão de empresa pela Universidade Utanga e um mestrado em economia. Trabalhei propriamente no setor petrolífero num período de aproximadamente 6 a 7 anos, que lá tive bastante experiência no setor. E entro muito cedo, na altura mesmo em que estive a estudar a minha licenciatura na Universidade Jean Piaget, é onde comecei a frequentar a política no Partido de Renovação Social. Nunca militei em nenhum outro partido, a não ser... O que é que o motivou na altura? Na altura é a influência dos outros colegas. Na altura eu tinha alguns colegas que faziam parte do partido e foi num 18 de novembro, que é a data que comemora o aniversário do partido, e fui convidado a participar do referido ato. E desde aquele dia, então, me tornei militante do Partido de Renovação Social. E de lá para cá fui primeiro de forma tímida a fazer as minhas participações e depois fui gostando, porque também já venho de uma família política. É uma família que já tem uma vasta experiência naquilo que é a política. Então simplesmente me adequei àquilo que é a realidade, porque no sangue já escorre essa veia de política. E, de facto, fui dando os primeiros passos e fui crescendo rapidamente, porque facilmente tinha uma assessoria por parte daqueles que já faziam política há muito tempo em casa. E de lá para cá fiz algumas atividades que foi marcando a direção do partido, que eu era um jovem naquela altura com uma dinâmica muito boa e que dava muito bem conta do recado, daquilo que se pretendia e, sobretudo, na materialização daquilo que são os requisitos estabelecidos pelos estatutos do partido. Uhum. E aquilo que é a recomendação. Então fui logo trilhando, fui secretário... Põe a sua abordagem no passado, mas disse há instantes que ainda é militante do PRS. O que é que lhe mantém fiel ao partido? Dizer que até o momento, né, que eu digo, sou militante do partido. O ser militante do partido simplesmente é definido pela vontade de permanecer
na organização e abraçar a causa. Sobretudo, o primeiro elemento de ser é aceitar os estatutos e aquilo que a organização emana. Então, continuo a ser militante do Partido de Renovação Social e mantenho nas fileiras do partido. Concorda com os estatutos do partido? Não, o concordar é desde o momento em que eu aceito. Porque se eu não concordasse com os estatutos do PRS, nem seria militante. Muito bem. Bem, já lá iremos. Há muitas questões que gostaríamos que respondesse nesta entrevista, portanto vamos aqui seguir de forma hierárquica. Okay. O senhor era tido como presidenciável, chegou a líder juvenil do partido, mas viu chumbada a sua primeira tentativa de concorrer a liderança do PRS no último congresso. Fale-nos um pouco sobre o que é que terá acontecido, o que é que falhou? Bem, a princípio, o que se apontava, o que a comissão apontou, é que faltava-me alguns meses para completar o período estabelecido pelos estatutos. O meu cartão atual não tem a mesma data que o meu primeiro cartão. Naquela altura, o ter o cartão quase não significava muito para mim naquela altura, por via de algumas inexperiência e, sobretudo, o não ter noção de que poderia um dia chegar uma oportunidade como aquela, como esta do Congresso. Posteriormente, depois de eu ter falta do cartão, eu volto a tratar um outro cartão, mas eu já não dominava sequer qualquer dado do meu cartão. E de forma natural, tratei o cartão, já exercia funções naquela altura que eu voltei a tratar o cartão, e simplesmente a data que veio é 2009 e novembro. A única coisa que eu tinha noção é que eu entrei em novembro. E permaneceu o mês, mas o ano não. Mas eu me ative simplesmente naquilo que são os registros de quando eu exercia as funções. O que é que os Naquela registros... altura eu era secretário municipal adjunto para informação, cá em Viana, e foi o primeiro desafio que eu abracei. E na altura que abri as candidaturas, tão logo a comissão chumbou as candidaturas, nós recorremos para justificar com algumas provas testemunhais, que era na altura o secretário municipal e, por sinal, era diretor do gabinete do presidente atual e, sobretudo, o secretário municipal para organização e quadros na altura. Justificavam que foram eles quem solicitaram, até porque o município onde eu fazia parte era o município de Kazenga, e mais eles decidiram solicitar-me para trabalhar cá em Viana, e porque eles queriam dinamizar as suas estruturas. Então eles justificaram, e outros, mas que também justificaram a minha participação naquela altura. Mas não foi suficiente? Não foi suficiente, primeiro porque a comissão não abriu espaços para a reclamação dos elementos, das provas, não deu essa oportunidade, e então ficamos por esta. E só me faltava, e só me dava espaço para poder fazer a minha reclamação, já que a comissão não deu essa oportunidade,
primeiro de forma amigável, solicitamos um encontro com a estrutura do partido, na altura o presidente, não fomos atendidos e então só assim é que fomos ao Tribunal Constitucional remetermos a nossa providência. E lá foi andando, suspendeu-se o Congresso em função de algumas anomalias, mas só que houve 12 acórdãos. Um dos acórdãos era do Dr. Sapalo Antônio e o meu veio a seguir. Então, como os 12 acórdãos tratavam a mesma matéria, então só seria possível dar tratamento num único acórdão. Então, nesse caso, foi o acórdão do Dr. Sapalo Antônio. Deu-se o acórdão e vimos o acórdão ser respondido na última da hora, quando da realização do congresso do partido, e que para nós foi um dia antes da realização do congresso. Vimos a ser respondido o acórdão. Ficou. E mais Desculpa, por que motivo para nós, houve preferência ao processo de Sapalo António ao seu? porque o do Sapalo Antônio foi o primeiro a entrar. O nosso não tivemos aquela celeridade como tal, porque nós entendemos que a melhor via de se resolver um conflito é na base do diálogo. Então nós procuramos todas as vias possíveis para que possássemos ter um diálogo entre as partes e sanarmos a questão. Porque até era uma questão muito simples. Se de facto faltava apenas 4 meses e há evidências de que já milito faz tempo, então poderíamos passar por um processo de, pelo menos, de uma análise mais profunda e, sobretudo, remetermos aos órgãos do partido, Acha quer que o terá Comitê havido Nacional. falta de vontade quanto ao diálogo da parte da Comissão? Bem, a comissão praticamente fechou-se, né? Senão poderíamos ter essa possibilidade de termos uma conversa aberta, franca, e nós passarmos a nossa ideia, porque a nossa ideia inicial era remetermos a questão para o Comitê Nacional e o Conselho Político analisarem a situação. Mas para nós achamos que foi um período que passou, não há volta. Deu-se o que deu e de facto o Congresso foi Esperava realizado. esta posição da Comissão? Bem, eu acho que os processos a nível dos partidos devem ter pelo menos um bocadinho de mais abertura naquilo que é o diálogo. Porque o diálogo evita muita coisa. Evita muita coisa. E eu sinto que aquilo foi um erro que se resistou e que, de facto, isso serve e servirá de lições, quer para o PRS, quer para outros partidos políticos, que é necessário sempre dar espaço ao diálogo para que os problemas internos não possam vir a prejudicar a organização amanhã. Porque os simpatizantes e amigos da organização e quer a sociedade, eles julgam aquilo que vem. Então, é uma altura de se exercitar mais a questão de democracia e, sobretudo, o laço interno das instituições. Uhum. Por que é que desejava liderar o PRS na altura? Quais são as suas principais qualidades que considera importantes para o cargo? Bem, na verdade, como qualquer um militante e membro de um partido, deve, de facto, ambicionar chegar ao topo da organização.
E eu senti o apoio necessário para o efeito. Eu tive a credibilidade de que era possível e, sobretudo, eu tinha uma visão de, pelo menos, trazer um contexto diferente, porque os partidos devem trazer novidades. Eu tinha a plena certeza de que a minha candidatura traria novidades. Mesmo Quais são estas novidades? o facto de ser, por exemplo, um jovem que concorre à liderança de um partido que hoje já se torna tradicional. Hoje o PRS já se torna tradicional. E o contexto africano hoje está a demonstrar que a juventude está a fazer a transição. E em Angola ainda não se começou a marcar esses passos. E eu sei que esta minha tentativa já serve de exemplo para outros jovens da minha geração. Eu sei que daqui a pouco ou menos tempos vamos começar a assistir os outros jovens a marcar esses passos, porque é a nossa fase de começarmos a nos experimentarmos E para as acha que tem nossas havido a realidades. abertura necessária para que os jovens deem este passo? Mas é necessário alguém que experimente, ainda que falhe. Ainda que Isso falhe, significa que se tivesse a oportunidade de concorrer novamente à liderança, aliás, do PRS, o faria. não, se tivesse que o fazer, faria novamente. Faria. Porque eu sou daqueles que tenho convicção naquilo que eu faço. Eu sou convicto naquilo que são as minhas ideias. E quase ou pouco dou volta naquilo que eu quero. Quando eu estabeleço uma meta, eu vou atrás dos resultados. E muitas das vezes podemos não alcançar hoje ou amanhã, mas um dia nós conseguimos alcançar. O que fica sempre é a consistência como vamos atrás daquilo que nós queremos. Então eu sinto que é um propósito geracional, é uma ideia praticamente que surge para que pudéssemos dar um ar diferente à organização. E de facto, alguns registros ficaram. Algumas coisas ficaram marcadas na história da organização e do país com esta tentativa de candidatura. Então é aquilo que eu estava aqui a referenciar. O facto de eu, secretário nacional da juventude, na altura, apresentar a minha candidatura foi, de facto, uma novidade para a política nacional angolana. Uhum. Mas com tudo isto que acaba de avançar, acha que foi de certa forma injustiçado? Bem, eu, desde o momento em que eu faço uma reclamação, é a certeza de que as coisas não estavam bem. Quando vou a um tribunal, é porque eu queria solucionar aquilo que não estava corretamente. E fizemos. E a decisão final sempre é de um tribunal. E ficou o registro. Não deu, não foi possível, mas marcamos o primeiro passo e a semente para os outros. Muitas das vezes nós podemos começar uma luta, mas não somos nós que terminamos. Em que medida a sua alegada relação crispada com Benedito Daniel, que é o presidente do PRS, terá influenciado a que este seu projeto não chegasse ou não sortisse de acordo com aquilo que idealizou? Bem, na verdade eu julgo que tudo passou. Tivemos, de facto,
alguma tensão naquele período, mas também entendo que só são períodos. Eu sou daquele que não relevo nada e todas essas coisas por mim já passaram. O que eu entendo é que, como político, diante das adversidades, eu tenho que encontrar sempre uma solução. Qual é a solução E que... se eu não me manter calmo, não vou conseguir encontrar as soluções. Então, primeiro eu devo me manter calmo, perdoar tudo aquilo que aconteceu, esquecer a situação e pensar de cabeça fria. Isso significa que estará alinhado aos princípios do PRS, mas muito aquilo que determinar o presidente Benedito Daniel. Bem, desde o momento em que eu aceito permanecer na organização, eu tenho que cumprir e fazer cumprir aquilo que são os, os nossos os nossos materiais orientadores. Foi eleito presidente do partido, então, como militante do partido, devo simplesmente servir, obedecer e ajudar na materialização daquilo que são os objetivos do partido. Porque partido somos todos nós. É com união e espírito da equipa que conseguimos traduzir aquilo que são os projetos da organização que está no papel e materializarmos. É com o empenho de todos. É com a força e vontade de todos. Nessa altura, enquanto militante do partido, eu tenho conhecimento daquilo que são os meus deveres. E eu, diante disso, simplesmente vou fazer os meus deveres. Como é que já passou aqui a forma como Doravante vai caminhar e olhar para o partido, para aquilo que for a orientação da direção, mas como é que os membros de direção olham para si? Como é que acha? Qual é a apreciação que fazem de si depois de tudo que aconteceu? Eu não sei, cada um tem a sua forma de analisar o facto. Uns encaram como um ato de herói, pela coragem e determinação. Outros entendem que não seria a altura e que deveria aguardar mais. E uns simplesmente acham que seria possível ter que continuar a lutar. Cada um tem a sua análise, cada um tem a sua visão quanto a essa questão. Mas eu tenho é que ter a sabedoria de poder dar destino àquilo que é o meu percurso político. Muito bem. Internamente, ainda olhando para como determinados membros de direção do PRS olham para si, internamente fala-se que o senhor foi, até certo ponto, favorecido por ser próximo ao presidente fundador do PRS. Há quem, por exemplo, diga que graças a essa ou a esta relação chegou à liderança da JURS, braço juvenil do partido. Até que ponto é isto verdade? Como é que se posiciona? Bem, se isso fosse verdade, se eu fosse dependente dessa condição, ainda hoje não estaria como simples militante da organização. Eu tenho feito o meu caminho, eu tenho feito a minha projeção, eu tenho sido apoiado por muitos, e quando digo muitos, eu posso citar pessoas
pessoas que ajudaram-me bastante na minha carreira política. 2 deles estão cá na UNITA. Poucos sobraram lá na organização. E uns são aqueles que eu olho e procuro me inspirar. Por outro lado, dizer que para mim ser secretário nacional da Juventude, e tudo partiu por aí, eu fui diretor adjunto da campanha que elegeu pela primeira vez Dr. Benedito Daniel. Se fui diretor da campanha e terminando o congresso em 2017, eu não seria militante qualquer. Então não há favorecimento. Foi até certo ponto um reconhecimento da parte do presidente Benedito Daniel. Entendeu que era possível chegar à liderança trabalhando com aqueles que têm uma certa influência interna, um certo dinamismo. E, de facto, eu digo que fiz a minha parte, trabalhei com dedicação e zelo quanto ao cargo que desempenhava e sei que deixarei saudades, porque eu desempenhei e levei a organização a um nível diferente. E há um dado muito importante: eu sou a segunda pessoa que termina um mandato como secretário nacional de Juventude. Disse que certamente deixará saudades. Jaime Vunge é o atual secretário nacional permanente da Juventude, do PRS, indicado em sua substituição. Como olha para este que agora ocupa o seu lugar? Acha que vai desempenhar com o mesmo zelo e dedicação as funções? Bem, quanto à questão juventude, sempre estava patente e é um dilema meu de que as pessoas não podem ficar presas num cargo. Pela idade já não tinha que continuar nas estruturas juvenis. Tinha que ser sucedido mesmo. E nessa perspectiva existia outros jovens preparados para a substituição, que fui dando alguns inputs para poderem estar alinhado e dar continuidade naquilo que estávamos a projetar. Foi o caso de Jaime Vunge? Não, o Jaime Vunge não fazia parte das estruturas nacional da juventude, nem das estruturas provinciais. Mas teve agora essa indicação por parte do presidente do partido e esperamos que tenha êxito no exercício das suas funções e que estamos todos aqui para apoiar no que for necessário, para nortear. Tendo em conta a sua experiência e aquilo que viveu dentro do partido até chegar a militante, qual é o conselho que deixaria? Não, para todos é abraçar o projeto acima de qualquer coisa. Neste caso, que deixaria a Jaime Vunge, que é o atual secretário nacional permanente da Juventude do PRS. Para ele, deixaria que deveria trabalhar. Acha que deve olhar também mais qualquer dia ambicionar o cadeirão máximo? Ou quem, se calhar... Quem a ambicionar? Neste caso, Jaime Vunge. Ambicionar o cadeirão máximo? Do PRS. A liderança do PRS. Não é militante. Todo militante não se imputa o desejo de atingir. Mas tendo em conta a sua experiência, qual é o conselho que deixaria? Não seria arriscado também para ele? Para essa condição, tudo depende dele. Tudo depende dele. Não podemos inibir as pessoas de sonhar e de realizar aquilo que são os seus utentes. E eu acho que o único conselho que eu devo deixar é simplesmente na questão da organização da própria estrutura juvenil.
porque quase tive na liderança da organização um mandato de 8 anos. Muita coisa se fez e muita coisa não se conseguiu alcançar. Então, Por o exemplo, recado é alcançar os marcos pretendidos. Uma delas é a realização da primeira Conferência Nacional da Juventude e, consequentemente, a realização do Congresso da JURS, porque a JURS não tem um congresso. E nós estávamos a lutar para materializar o Congresso da Juventude. Para mim seria a maior bandeira que eu poderia carregar. Não consegui, espero que ele possa vir a concretizar esse desiderato. Então, para nós, estamos aqui, vamos contribuir no que for necessário, com ideias, com força de trabalho, com o que for necessário para que a organização ande. Porque eu olho na JURS não pelo Jaime Vuns, eu olho na organização como aquela que pode ajudar a direção central a atingir os seus objetivos. este Porque o a elemento, JURS, este o elemento que o faria recuar, o facto de não ter conseguido efetivar o Congresso da JURS, é um ponto que, se tivesse a oportunidade de recuar e fazer melhor, teria feito. não dependia simplesmente de mim. Dependia de um conjunto de elementos para que isso se efetivasse. Porque se fosse depender de mim, aquilo estaria resolvido. Mas carece de um conjunto de elementos, quer seja desde o financeiro até os outros elementos. Então, seria, de facto, um marco. E na verdade eu gosto de marcos. Eu gosto de deixar legados. E eu tenho dito o seguinte: eu vim no mundo por um propósito. E se eu estou no mundo é porque eu tenho que deixar algo no mundo. Não tenho que ser simplesmente um passageiro que chego aqui e nada fica. Eu tenho que ser lembrado de alguma forma. Então, desde as pequenas coisas, desde as pequenas realizações, eu tenho que deixar alguma marca. Então, para mim, eu acho que aquilo seria um elemento muito importante para aquilo que foi os registros da minha direção. Muito bem, 14h36 é o espaço frontal desta Casa de Rádio. O nosso convidado chama-se Gaspar Fernandes, é militante do PRS. Que peso teve na sua candidatura? E faço esta questão muito por conta do que disse. Disse que tem grande apoio de pessoas ligadas à UNITA, nas quais também se inspira. Que peso teve na sua candidatura o facto de ser esposo de uma deputada do Partido UNITA? Não percebi. Que peso teve na sua candidatura o facto de ser próximo a uma deputada da UNITA? Já agora, qual é a relação, aproveito também para lhe fazer esta pergunta, qual é a relação que mantém com o Partido UNITA? Bem, com o Partido UNITA não tenho nenhuma relação. Não tenho nenhuma relação com o Partido UNITA. Sou militante do PRS, continuo militante do PRS, tenho a minha militância no PRS e o facto de alguém candidatar-se à presidência do partido é porque tem um vínculo muito forte com o PRS. Não pretende sair do PRS? Eu tenho um vínculo muito forte com o PRS. Independentemente de tudo o que aconteceu? Independentemente de tudo o que aconteceu, eu sou militante do PRS porque eu entendo que o PRS tem um programa maravilhoso. Entrar para o PRS foi para si a melhor decisão que tomou enquanto jovem envolvido na política? Bem, primeiro, não entrei com convicções. Depois, eu fui conhecendo a organização, o programa, e que de facto fiquei fascinado com o programa. É dos poucos programas. E eu acho que
ainda vamos continuar a persistir para que muitos angolanos tenham conhecimento daquilo que é o programa da organização. É um elemento fundamental que a organização vai ter de continuar a procurar demonstrar aos angolanos as vantagens destes programas. E eu fiquei exatamente pelo programa. Já agora, como encara o interesse da juventude quanto a aspectos políticos, quanto à vida política do país? Bem, em Angola nós olhamos a coisa a degradar dia após dia. A juventude quase não consegue se afirmar pelo facto de que há quase dificuldade de tudo, desde o emprego, a habitação, que são os cancros que têm enfermado a vida dos angolanos. Considera difícil a situação socioeconómica da juventude angolana? Daquelas das mais péssimas possíveis e com uma tendência de agravamento. Então isso nos tem preocupado bastante e na altura foi sempre a causa que nós defendíamos. Defendíamos essa causa porque é triste como angolano ver jovens a sofrerem do jeito que temos visto. Então nós procurávamos de toda forma advogar os interesses dos jovens e esperamos que essas coisas sejam advogadas pelos outros líderes juvenis que Já existem. agora, como olha para, ou qual é o seu parecer sobre o Conselho Nacional da Juventude enquanto organização que deve congregar os jovens e, de certa forma, advogar ou defender os seus interesses? Bem, o Conselho Nacional de Juventude tem feito a sua parte, não do jeito que pretendíamos, mas uma outra coisa tem feito e que ainda é bastante ínfimo em função da realidade socioeconómica que os angolanos enfrentam. Criamos um CNJ mais atuante e que consegue intervir e ser de facto uma balança que equilibra as coisas cá no seio da juventude, nos seus interesses, e advogar de forma justa e clara. Que muitas das vezes o CNJ mete-se no papel de solucionador e em vez de ser o advogado. Precisava-se de ter um CNJ mais atuante quanto a essas questões. Porque o CNJ por si só não consegue resolver o problema dos jovens. Mas conseguiria defender e intervir naquilo que são as dificuldades que os jovens têm enfrentado. Para que também não houvesse a onda que hoje temos da fuga de quadros e que para nós começamos a perder aquilo que é, né, a mão de obra dos quadros qualificados e a irem para outros países. Então é necessário que encontremos equilíbrios e consensos aqui e é necessário que as instituições que têm a voz autorizada pudessem fazer muito mais do que estão a fazer. É a favor de reformas nesta instituição, no Conselho Nacional da Juventude? Eu sou a favor dessas reformas e, sobretudo, mais do que reformas, devia haver um bocadinho de mais visão, responsabilidade
e maturidade nos projetos que existem a nível do país. Entende? A direção atual deveria ter a visão clara daquilo que é o Conselho Nacional de Juventude a nível de todos os países do mundo. São advogados, fazem a ponte e que conseguem trazer soluções palpáveis e não defensores simplesmente do próprio governo. O povo já vive de muita esperança. E quando uma direção vende mais esperança, isso é quase matar o sonho de muitos jovens. CNJ não resolve o problema. CNJ é o parceiro que advoga, faz a ponte entre os jovens e ainda assim, de recordar que tivemos quando tivemos o Fórum Nacional de Escutação da Juventude, as recomendações eram da criação do IAS, para que nós possássemos passar ou transferir os poderes para uma instituição com esse direito. E se criou o IAS, que hoje é que devemos cobrar mais do IAS por ser uma instituição de Estado e que deve ter maior ações quanto a essas situações. Caso o CNJ é uma organização da sociedade civil que simplesmente não tem legitimidade para alguns elementos como prova de solução para aquilo que se espera. E por isso temos visto, muitas das vezes acabam até por confundir os papéis. Então eu acho que o Conselho Nacional de Juventude, mais do que o que já fez, deve procurar mudar de postura e crescer muito mais naquilo que é a sua tarefa. Porque todas as tarefas estão lá, nos seus estatutos e nos seus objetivos. É só cumprirem que eles vão conseguir ter realmente êxito naquilo que a juventude anseia. Uhum. Disse há instantes que a situação socioeconómica da juventude angolana é preocupante, não é das melhores. Se tivesse uma varinha mágica, o que é que faria para o bem dos jovens? Bem, o primeiro seria mesmo a questão de fomento ao emprego. E porque quando o jovem tem essa capacidade financeira, todo o resto é fácil, é simples. Porque se o jovem não trabalha, difícil é o jovem conseguir manter os outros elementos. Não consegue estudar, não consegue ter casa e não consegue constituir família. Por isso hoje também já começamos a acompanhar muitas famílias desestruturadas. Tudo por via da carência. E era necessário olhar nas políticas voltada à empregabilidade. Ou seja, a AGT tem de parar de exigir todos esses impostos que condicionam aquilo que é a permanência ou a vida útil das instituições, das empresas no país. Exemplo prático, estamos a ver aí os empresários, mais de 30 e tal empresas na Huila a fecharem as portas porque a AGT está a cobrar verbas que para eles é quase meter à falência as suas Temos empresas. o caso do Cuneno também. Exato. Aqui a zona econômica, quase muitas empresas já fecharam, só não querem apresentar um relatório realista para não espantarem aquilo que é a visão do povo. Mas se olharem para uma redução daquilo que são os impostos que a AGT tem implementado, logo dá facilidade para os investidores estrangeiros virem para Angola, porque o que os investidores estrangeiros acabam por não aderir a essas campanhas que o governo de Angola tem feito é realmente as políticas fiscais que não são atrativas. Então, o governo deve procurar tudo para aumentar a questão da empregabilidade. O fomento passa necessariamente
na regulação daquilo que são os impostos. Abrir, dar exceções, dar vida, dar capacidade ao jovem a poder ter fácil acesso ao crédito, sem contrapartidas. E as contrapartidas que hoje a nossa banca apresenta para a juventude é fora de ser, não é inconcebível. E acha que os jovens também fazem para merecer? Bem, eu acredito e conheço muito jovem que faz para merecer. Não é necessário dar a todos, mas é sim possível dar àqueles que têm ideias concretas. Por que as incubadoras de negócios não passam a ser a partir das universidades? Para se desenhar as empresas. Em vez de olharem as monografias a serem guardadas e arquivadas nas prateleiras. Porque há muita gente que, financiado os projetos que têm apresentado a nível das monografias, a nível dos trabalhos de fim do curso, muitos desses poderiam ter êxitos. E quando nós estamos a potencializar a questão das universidades, em que o estudante dá resposta nos problemas sociais do país, teremos uma evolução na qualidade do ensino, teremos maior competição entre os estudantes em trazerem ideias concretas. O que se passa aqui é que muitas das vezes, quando há aqueles micro e pequenos créditos, são selecionadas pessoas na base do interesse partidário e que muitas das vezes essas pessoas não reúnem nem o mínimo de condição para poder levar adiante uma empresa. E muitos deles pegam nesse dinheiro, a primeira coisa é investir em coisas desnecessárias. Quando pessoas que fazem o impossível para poder ter acesso a um crédito e desenvolverem e andarem por si só. Então eu entendo que as coisas só é que estão mal direcionadas. As coisas têm de parar de ser voltadas pelas cores partidárias, mas olhar pelo cidadão. É necessário este espírito de cidadania. É necessário. Acima de tudo, antes de sermos partidários, somos angolanos. E nós todos mesmos, amamos a nossa pátria. E para a construção, não é só com um pequeno grupo, mas é com todos, é com o empenho de todos. Porque na hora do pagamento de imposto, todos pagam. Então, nessa hora, as pessoas têm que olhar que também esses merecem ter essa capacidade. Para que o Estado possa continuar a receber. É necessário investir. Muito bem. Considera-se um jovem político promissor? Me considero sim. Por quê? Me considero porque eu olho pelos diversos aspectos e eu olho para aquilo que é a minha visão. Eu tenho a plena certeza de que sou um político promissor. Eu sou daquele que acredito nos meus sonhos. E porque eu trabalho para que ele se efetue. Então, o que fica pode não ser hoje, mas amanhã tenho a certeza que será. Qual foi a pior decisão que tomou enquanto jovem político? Graças a Deus não tenho uma decisão errada. Pode ser errada pela visão dos outros, mas não me arrependo de nada até o momento. Tudo quanto fiz, se desse para repetir, faria exatamente da mesma forma. Como jovem, qual é o comentário que lhe apraz fazer quanto ao Congresso da JMPLA?
julgo que pouco ou nada vejo naquele congresso. São jovens a concorrer. No princípio da sua abordagem falou sobre esta transição que agora se está a verificar em muitas organizações políticas. Tal, acredito, não sei se para si também, é o caso da JMPLA. São jovens que neste momento estão a concorrer, apesar de estarmos a falar de uma organização diferente daquilo que aconteceu consigo, mas ainda assim, qual é o olhar que faz? Qual é a visão que tem? Bem, eu olho para aquele congresso, não é exatamente o que eu estava aqui a apresentar. O que eu estava a apresentar é uma visão de juventude a ascender propósitos maiores. Em partidos políticos, Em não em partidos organizações políticos, juvenis. não em organizações juvenis. Porque um dado muito importante é todos estes mais velhos fizeram muito mais do que nós quando tinham a nossa idade. Estiveram a dirigir o país e os partidos políticos com uma idade compreendida entre os 19 aos 32 anos de idade. E nós hoje, jovem com 19 e 32 anos ou até 40 anos, ainda estamos a lutar organizações juvenis. É exatamente isso que eu me referenciava. Não pode. Depois vamos ter um choque geracional, porque nós estamos a ficar muito tempo numa posição. Eu não posso ter 35 anos de idade e continuar com o sonho de dirigir a organização juvenil qualquer, quer seja ela da sociedade civil ou quer ela seja, desde que é organização juvenil, nós entendemos que a essas organizações obedecem dos 18 aos 35 anos de idade. 40 não, luta outra coisa. Faz outra coisa. Se não deu, porque atrasou, entrou tarde nesses elementos, ou nessa luta, então o indivíduo prepara outra pessoa. E é assim que devemos ver. No associativismo, hoje, já começa-se a implantar, a enraizar isso a nível das crianças. Ter 18 anos, já tem que saber dar destino, levar a organização. Então eu estava a referenciar exatamente isso. Então, quanto à questão de JMPLA, essa questão não, para mim não me diz nada. Sem JMPLA comentários é uma para si. questão simplesmente de passação de pastas. Eu entendo como uma passação de pasta. Algum mais velho diz que hoje o meu filho tem de ser, e porque em função da luta eu também quero meu filho ali. Aí isso sim, entendo que é o que está a acontecer na JMPLA. Não acredita num pleito transparente em que prevalecerá a vontade dos jovens da Não organização? acredito. Poderia acreditar se... Eu conheço muita gente, muito jovem da JMPLA, aquele da periferia, que luta, que soa a camisola, e que muitos desses nunca aparecem como candidatos à JMPLA. Essa abertura não existe. Esta abertura há no PRS? Existe isso no PRS, existe isso nos demais partidos. Há essa abertura. Mas no MPLA não. Não existe. E isso, para mim, não me diz nada quanto à questão do Congresso da JMPLA. São agora 14h57. Não gostaria de colocar um ponto final a esta nossa conversa sem antes lhe perguntar o seguinte. O 5º Congresso reelegeu Benedito Daniel para mais um mandato na presidência do partido PRS. Ao que se sabe, o conclave ainda não foi anotado pelo Tribunal Constitucional. Teria a ideia de, por exemplo, avançar com um pedido de impugnação? Não faria. Não faria porque
As lutas não podem ser desta forma. De que forma devem Há ser? coisas que não devem ser esforçadas. E entendo que também, como militante e que acompanho a vida do partido, seria drástico repetir todo o processo. Porque o partido não tem dinheiro. E não teríamos como aguentar a organização, porque a organização está à margem daquilo que é estabelecido por lei dos partidos Quando políticos. diz que o partido não tem dinheiro, quer dizer que o partido está falido? Do ponto de vista financeiro? Não, o partido repetiu por 2 vezes a realização do congresso, num único ano. E quanto às proveniências do partido, não é possível fazer um 3º congresso do dia para a noite. Depois, o outro elemento é: o partido está no limite. O limite é que a lei dos partidos políticos define que os partidos devem realizar os seus congressos num período de no máximo 7 anos. E o PRS está a caminho de 8. Se tivesse que impugnar isto, poderia provavelmente ser extinto a organização, e que não é isso que nós queremos. Como olha para Benedito Daniel enquanto líder partidário? Enquanto líder do PRS? Enquanto líder do PRS, eu olho como presidente do partido. Tem estima eleito, por ele? Qual é, como está a vossa atual relação? Bem, para mim, a minha relação com ele é boa. E, ou seja, eu vou deixar aqui algo aberto. Eu não tenho inimigos e não faço. Posso ter divergência contigo, mas não vai te tornar meu inimigo. Porque eu acho que é pesado eu levar mágoa de alguém. Acaba por atrapalhar, de certa forma, a minha vida. Porque eu não posso viver a te pensar. Eu tenho que pensar nas minhas coisas. E quando alguém tem mágoa ou tem um inimigo, vive constantemente a pensar naquela pessoa. Eu acho que essas coisas, para mim, não ficam. E eu tenho uma facilidade de perdoar todos aqueles que cometem alguma coisa. É Porque o caso de Benedito Daniel em relação a si? É humano. Agora, quanto o presidente Benedito praticamente é o presidente do partido. Para mim, é a pessoa que vai conduzir o destino da organização durante os 5 anos. A relação que eu tenho é sempre, de facto, de cortesia. E vai continuar de cortesia. E então, para mim, no geral, é boa. Cabe o presidente Benedito ver e entender como é que ele interpreta, como é que ele vê. Mas para mim não tem nada, nem ficou absolutamente nada. Meu coração é limpo quanto a essas coisas. Eu estava a discutir um processo e não estava a discutir relação. Porque ele é pessoa, é pai de família, tem internamente um conjunto de seguidores, e então simplesmente é de direito lhe dar o devido respeito quanto um líder e quanto uma pessoa.